noite. Roger, lógico que você vai fazer a avaliação da partida desse empate, né? Tenho certeza, um gosto amargo por conta do gol no final, mas eu gostaria de também entender o que mais te preocupa nesse momento do Inter, onde o Inter soma 11 partidas sem vencer, grande parte delas antes da tua chegada. Se a questão física, questão técnica, a tática certamente já está apurando para fazer mudanças, já fez mudanças, mas a questão mental é algo que também te preocupa? E dessas valências, desses fatores, o que mais te preocupa nesse momento do Inter? Então, o que me preocupa é achar soluções táticas, estratégicas para passar por esse período, né? A questão emocional ela só vai ter um revés positivo, evidentemente, com os resultados. E hoje, se a gente pensar na questão emocional, talvez ela tenha pesado os últimos 5 minutos depois do gol, né? Que até com 90% da totalidade do jogo, a gente teve com um emocional forte e em cima do adversário, né, produzindo um grande número de oportunidades, né, que poderiam ter nos garantido a vitória com um pouco de vantagem e tranquilidade, né? Se a gente pensar ali principalmente na primeira etapa e do início do segundo tempo, sobretudo, sofremos e conseguimos segurar, né, o ímpeto do Palmeiras depois das trocas. Fizemos as trocas para justamente buscar empurrar o Palmeiras para o seu campo, conseguimos retomar o controle do jogo, né, e sofremos um gol numa busca de profundidade, depois de uma disputa de primeira e segunda bola, de uma bola parada, né, em que o Rony já em campo tem essa valência muito grande. Talvez nos faltou ali proteger a profundidade, né, um jogador que busca muito isso, né. A questão mental e emocional ela acaba invadindo esse espaço por consequência do mau momento, né. Ninguém que vive um bom momento se preocupa com as questões emocionais, né. E a gente sabia que hoje ia ser um jogo difícil, né, e o que mais é frustrante, como você iniciou a pergunta, é justamente a gente ter 95% do jogo controlado a nosso favor e o mesmo otimismo que nos deu, né, e expectativa de bom jogo para hoje, do jogo do Bahia, tendo empatado nos últimos minutos, esse ano nos tirou um pouco da atmosfera positiva que a gente sabe que a vitória nos traria. Roger, tu disseste bem ali, o Inter jogou muito tempo, criou as principais jogadas, mas o Inter perde muito gol, deixa de matar o jogo, poderia ter matado. E tu recuou muito, não acha que recuou muito o time no segundo tempo, que o Inter praticamente deu todo o campo Palmeiras? Não, eu não recuei o time, foi o ímpeto do adversário que nos empurrou para dentro do campo, e aí sim, a gente não conectou 3, 4 ou 5 bons contra-ataques com escolhas que poderiam ter sido melhor para definir a partida, né? Não foi um recuo estratégico, tanto que eu optei por não colocar um jogador mais de contenção no campo, né? Justamente para não passar essa sinalização, e entendia que não era essa a melhor opção a se fazer. A ideia foi justamente dar velocidade pelos lados, colocando jogadores mais descansados. As trocas que acabaram acontecendo do meio para trás foi muito mais pelo desgaste da exigência daqueles jogadores, né? Então, o adversário, no ímpeto de recuperar o placar adverso, né, buscou as trocas para produzir mais, e aí sim, né, nas vezes que mudou a característica do jogo, que nós passamos, né, a contra-atacar algumas das nossas escolhas, né, de último terço, né, de melhor passe, né, de boa conexão com o Valência, que estava se esforçando, buscando muitas profundidades, não aconteceram como deveria, e a gente, antes do último terço, às vezes devolvia a bola para o adversário, né, e isso fez com que a gente sofresse um pouco mais, né, mas isso aconteceu em função do jogo, não foi uma estratégia de retroceder o time para trás. Roger aqui, boa noite. Eu queria que você primeiro traçasse um paralelo, né, em relação à parte mental que você falou que tem que recuperar desse time que passa por um momento complicado, com uma sequência muito longa, sem vitórias, do momento que você chegou, passando por essa semana cheia que você teve para trabalhar até o dia de hoje, né? E também te ouvir em relação a essa semana cheia para trabalhar, porque isso é muito raro no calendário do futebol brasileiro, e você teve isso, o que deu para ver já do estilo do Roger em campo hoje, o que ainda precisa afinar? Eu acho que vocês todos puderam ver, né, uma nítida evolução, né, dessa semana. A semana, ao mesmo tempo que ela foi importante, né, porque a gente trabalhou algumas questões, né, da estrutura que a gente imagina utilizar, né, com o Borré,
né? Mas também ela iniciou tensa, né? Porque a gente teve, né, o torcedor protestando, né? E isso, em alguma medida, né, a gente busca tentar não neutralizar, não há essa possibilidade, mas tentar direcionar, né? Os treinos que eu abri para vocês, né, uma das motivações foi justamente para que, ao mostrar o ambiente do trabalho e mostrar que os atletas trabalham para caramba, né, e que por vezes se imagina que o mau momento sejam porque os atletas ou estão de corpo mole ou os falta vergonha na cara, como por vezes eu já ouvi, né, ou falta gana da vitória, né? Então, uma das motivações de abrir o treino foi também para que vocês fossem testemunhas de que os atletas trabalham muito para reverter esse resultado. Então, ao mesmo tempo que a gente comemorou a semana aberta, a gente também se preocupou em alguma medida, mesmo com toda a atmosfera pesada, a gente buscar deixar um ambiente, né, saudável dentro do ambiente de vestiário, para que a gente não levasse esse peso todos esses jogos, dos momentos sem vencer. Né, nós todos somos responsáveis por ele, nós todos estamos buscando alternativa, né, a janela aí está aberta, né, a gente sabe que já houve saída de jogadores, a gente está buscando qualificar o elenco, né, trazendo atletas que possam nos ajudar nesse momento, né, e agora nós temos uma outra semana. O ideal seria uma atmosfera positiva com a vitória, né, mas a gente precisa saber lidar com esse momento que ele é real, né, e buscar trabalhar cada vez mais. Roger, boa noite. Aqui. Boa noite. Uma coisa que tem chamado a atenção no seu trabalho no começo é o olho que você tem tendo com a categoria de base. Lá em Salvador você optou pelo Luca Drummond, né, quando tirou o Valência e não pelo Alário. Hoje o Luca entra na vaga do Borré, relacionou com os jogadores também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e se você já conta, né, para o jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana com Wanderson, Fernando e Thiago Maia. Wanderson, Fernando e Thiago Maia. Eu acho que o mais próximo, o Wanderson teve um outro problema durante a semana, né? Não sei ainda precisar, né, quanto tempo ele vai permanecer afastado. Né? O Thiago Maia talvez seja o mais próximo, está no final do processo, essa semana deve se integrar. E o Fernando ainda demanda algum cuidado, né? Não vou ter a disposição para esse primeiro momento, principalmente o próximo jogo. Com a questão da base, né, eu gosto de olhar em loco, né, eu fui lá ver o jogo para entender qual é o momento que a base está, quais são as necessidades que a gente tem, se a gente pode, né, agregar algum jogador, né, do 20, sobretudo, né, e mesmo, né, a gente agregou, já tinha um jogador do 17 no profissional, quebrando algumas etapas, né, a utilização do Gabriel, né, já foi algo, né, em função dele já estar sendo, né, preparado para esse momento. Acho que ele sentiu muito pouco, né, o peso de atuar, acho que atuou muito bem. É um cuidado que eu tenho, mas eu também tenho um cuidado com o atleta, né, porque eu sei como é que é a atmosfera do torcedor, ele deseja ver o jovem em campo, mas também, né, a pressão pode acabar com que esses jogadores tenham mais dificuldade de sobressair. Né, o Ricardo teve junto com a gente no banco, é um talento que a gente vai buscar observar melhor para saber onde a gente pode evoluir. Né? Os jogadores, os jovens, eles são importantes para a gente nesse momento, trazem um frescor da juventude, né? Mas eles vão precisar dos jogadores mais velhos para ser o suporte, o guarda-chuva deles nesses momentos, justamente que as vitórias não vêm e as cobranças também, e eles também serão cobrados. Né? E é preciso a gente dar esse suporte a eles. Roger, boa noite. Boa noite. Tu falou a respeito da semana que tu teve livre para treinamentos, né? Mas o resultado não mudou em si durante toda essa semana. O Inter não conseguiu a vitória hoje, mesmo cedendo a igualdade nos momentos finais. Qual garantia que tu dá que o clube, o time vai ter uma evolução em questão prática de resultados? E com essa atmosfera que tu comentou, essa atmosfera criada no Beira-Rio, qual o objetivo claro do clube para esta reta final da temporada e qual perspectiva o torcedor pode ter para criar essa atmosfera favorável no Beira-Rio? O torcedor que vem a campo, eu não posso reclamar dele. Ele esteve com a gente até os minutos finais, eu não tenho que reclamar do nosso torcedor. Agora,
né, a resposta prática da vitória é impossível a gente analisar a praticidade da vitória sem analisar o jogo. Tu concorda que a gente jogou bem o suficiente para que a gente pudesse vencer? Então, é seguir trabalhando. Eu não tenho como dar garantia, né? A gente vem evoluir, o que eu sei, e a olhos vistos, a gente evoluiu. Né? Então, a gente está falando de uma janela de 10% do jogo que definiu o não resultado de vitória para classificar a praticidade da vitória. Não é um pouco injusto, né? A frustração de hoje está justamente em não vencer, né? Porque produzir para vencer a gente produziu, né? E eu não tenho como avaliar outro ambiente que não seja o ambiente da produção, né? O ambiente da semana e o que eles levaram para o jogo. E eu vi que eles levaram muita coisa para o jogo. Então a garantia é o trabalho, né? A garantia do resultado vai ser a circunstância do jogo, né? Que infelizmente muitas vezes elas conspiram contra a gente, principalmente nesse momento de instabilidade como esse. Roger, ainda dentro dessa evolução, você trabalhou a linha baixa durante a semana e principalmente as finalizações, e isso foi apresentado durante o jogo. Não veio talvez o resultado positivo no detalhe. O que mais pode ser feito para tentar recuperar principalmente a equipe do Internacional? É justamente reforçar o que a gente fez o positivo, tentar interpretar, né, a dificuldade que o adversário nos impôs. Né, hoje o gol do adversário foi uma bola em profundidade que a gente não protegeu ela, né, numa disputa de segunda bola, que ela ficou viva na frente da nossa linha. Né, o ideal ali, e na semana a gente trabalhou as transições defensivas, imaginando como também o Palmeiras viria, que é um jogo, né, é um jogo mais direto, né, um jogo do Palmeiras, né, a dificuldade de saber qual era a formação que o Palmeiras viria em função dos compromissos prévios, dos compromissos da próxima semana, do time também. Vi que a gente conseguiu levar para campo, né, muito do treinamento, né, e a circunstância do detalhe que nos tira e nos frustra, né? Mas eu não posso deixar de avaliar positivamente o que o meu time produziu, né? Como frisou o colega anterior, a prática que determina o resultado, ela tem que passar pelo que aconteceu no jogo, né? Senão fica muito rasa as observações com relação à partida. É como tentar avaliar e seguir trabalhando e acreditar na força do trabalho. Como eu disse, dos objetivos de abrir a semana foi justamente para mostrar que os atletas trabalham para caramba, né, que eles estão interessados em reverter esse momento, né, e que ele vai passar, né, passar só com o trabalho, né, e a evolução que a gente vem vindo. Roger, boa noite. Você, na sua coletiva de apresentação, destacou que conhecia cerca de 80%, 70% da característica de cada jogador, e o resto você ainda iria conhecer pelos treinos, pelo dia a dia, pelos jogos. Agora, conhecendo um pouco mais os jogadores, com uma janela de transferência ainda em atividade, quantos reforços você espera? Você acha que é necessária a chegada de reforços? Em que posições? Principalmente no setor de ataque, já que o setor de ataque é o que mais tem chamado a atenção, principalmente da torcida, pelo número de gols perdidos. Bom, primeiro, as oportunidades perdidas, elas foram criadas, né, a maioria delas, né, bem defendidas pelo goleiro. Né? Então, o volume das oportunidades que a gente cria, a gente precisa transformar efetivamente em gols. Né? Os possíveis reforços, as saídas, né, com a janela aberta, a gente sabe que tem muitas especulações. Mas os reforços que porventura vão vir para agregar. Né? Nós não gostaria de discutir posições nesse momento, que esse trabalho está sendo discutido diariamente de forma interna para que a gente tenha agilidade nesse processo e não contamine por vezes uma possível negociação. Né? Agora, com relação a parte ofensiva do time, né, sempre foi um forte do Internacional, né, e se as oportunidades estão criando, o momento talvez também esteja contribuindo da ansiedade de você definir a partida, né, matar o jogo, se colocar na frente do placar. Isso tudo a gente tem que avaliar, não é obrigatoriamente pelo fato dos jogadores não saberem finalizar ou quantas vezes e sessões de treino tu faz de finalização durante a semana. Meu trabalho rotineiramente tem trabalho de finalização e o momento conspira contra esses atletas que, ansiosos, independente da idade,
né? Pode ser da seleção, pode ser jovens, pode ser mais velhos, todos em alguma medida vão sentir, porque esses momentos são de muita pressão. Trabalhar e dar tranquilidade para que a gente, mesmo nesse ambiente turbulento, consiga conquistar a nossa vitória. Boa noite, Roger. Boa noite. Gostaria de falar contigo sobre o Ener Valencia, porque ele vem sendo um dos alvos de uma parte da torcida do Inter nesses últimos jogos. Contra o Juventude, enquanto tu ainda estava no Juventude, ele acabou quase sendo agredido por um torcedor dentro de campo. Claro, um episódio lamentável. Nas redes sociais, a gente vê muita gente criticando. E hoje ele acabou sendo vaiado individualmente aqui no final do jogo. Como vem sendo esse trabalho de vocês com o Ener, essa conversa, de repente, o que ele passou para vocês sobre essa situação e como vocês estão ajudando ele para que se reverta isso? O Valencia é um jogador muito experiente, né? Certamente viveu outros momentos como esse, né? Várias vezes na carreira. E a cobrança só vai existir em cima de um jogador que pode devolver muito. E ele já devolveu, né? E essa semana, justamente buscando resgatar um pouco dessa trajetória, né? Falamos a respeito, né, do como é que foi seu ano passado, né, que ele fez 35 gols, com 3 assistências, que foi seu melhor ano na carreira, né, de um jogador experiente. Quando passa por esses momentos se cobra muito, né? Se a gente pegar os números do jogo do Valencia, certamente vai ser um dos jogadores que mais se dedicou dentro da sua capacidade. E uma das buscas de correção no intervalo foi que a gente não estava encontrando o time das buscas de profundidade que o Valencia estava fazendo com a linha alta do Palmeiras, e a possibilidade de a gente conseguir usar melhor a sua capacidade, que é as buscas no espaço. Eu vi o Valencia se dedicando muito. Ele vai ser alvo, inevitavelmente, porque é o que pode dar mais, né? Mas a cobrança para que ele consiga nos oferecer o que ele pode, ela é frequente, mas assim também o carinho tem que ser frequente, porque paulada do lado de fora, né, e do lado de dentro não funciona, né? Então a gente entende o torcedor. A internet, ela se manifesta de uma forma muito forte, né? Eu não sei se os atletas têm acesso a isso, de fato, né? Mas mesmo não tendo, o ambiente traz para perto deles essa pressão. E como eu disse anteriormente na resposta do teu colega, os mais jovens e os mais velhos vão sentir igual, né? Porque a gente é ser humano, né? E é buscar dar tranquilidade, fazer as cobranças devidas, fazer o treinamento devido e esperar esse momento, trabalhando muito para que ele passe e ele vai passar. Roger, rapidinho só antes da minha outra dúvida. O que sentiu o Borré para ele ter a substituição no intervalo? Sentiu um desconforto no posterior. Desconforto no posterior, perfeito. A minha outra dúvida é principalmente em relação a esse ambiente que você vem falando. O torcedor vem para o estádio, hoje até não se esperava que fôssemos ter aí mais de 20 mil torcedores, chuva, frio em Porto Alegre, um momento muito ruim, mais de 10 jogos agora sem saber o que é vencer na temporada. Mas o que você pode dizer que a equipe ainda vai brigar? É uma briga por Libertadores, de fato, por mais que tenham 5 jogos a menos, o Inter hoje está muito mais próximo do Z4 do que de um G6, por exemplo. Qual que é a briga real do Inter até o final do ano? O primeiro momento, desde o começo, foi a gente recuperar a nossa competitividade e encontrar uma forma para jogar dentro dessa estabilidade que nos mantivesse competitivos e organizados nesses jogos. Penso que a gente encontrou um modelo com pouco espaço de tempo, né? E agora a gente é resgatar esse terreno em função desses 4, 5 jogos que nós temos a menos, né? Claro que os pontos eles precisarão ser conquistados, né, para que a gente de fato, né, se coloque numa outra situação, né? E o que eu posso dizer para o torcedor é que a gente vai brigar para nos colocar na parte de cima da tabela. E penso que a gente tem condição e fôlego para fazer isso, mesmo com todos os problemas que a gente vem enfrentando desde as enchentes, né? Recuperar a autoestima dos caras, manter o trabalho alto, intenso, né? E acreditar que esses jogos foram importantes para que a gente encontrasse uma forma de jogar, para que a gente devolvesse a eles competitividade. Eu vejo eles competindo. E
e que uma semana mais aberta a gente vai poder trabalhar e que a vitória venha no próximo compromisso.